O pré-candidato ao governo do estado, Jerônimo Rodrigues, tem declarado que pretende dar continuidade a um projeto de inclusão com muita vontade de cuidar do povo baiano. Palavras dele. Ele é baiano de Aiquara, no território de identidade do Médio Rio de Contas, tem 57 anos, é engenheiro agrônomo, gestor público, professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana, também já foi secretário estadual do Desenvolvimento Rural, isso no período de 2015 a 2019, e da Educação de 2019 a março deste ano, quando deixou o cargo para concorrer ao governo do estado. O pré-candidato ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, é nosso convidado aqui no Issa Bahia. Com ele que a gente conversa agora, nos dando a honra de recebê-lo presencialmente aqui no estúdio da Tarde FM. Um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, Paulo. Prazer mais uma vez estar aqui, depois dessa transição que nós estamos vivendo da pandemia. É muito gratificante voltar aqui ao estúdio da Tarde, Issa Bahia. Eu estou à disposição de vocês para essa conversa de segunda-feira chuvosa. Pois é. Eu comentei agora há pouco aqui que ainda bem que não está com a chuva tão intensa para haver algum grau de rompimento de encostas, ou tomara Deus que essas chuvas passem até na quarta ou a quinta sem maiores prejuízos. Estamos torcendo por isso. Jerônimo, o senhor tem um histórico de atuação como gestor público em duas secretarias importantes do governo, a de Desenvolvimento Rural, também a da Educação, e agora vai ter o primeiro teste nas urnas nas eleições deste ano. Como é que o senhor espera ganhar o protagonismo necessário na disputa pelo governo do estado, uma vez que grande parte da população passou a conhecê-lo melhor apenas a partir de agora? Quem é Jerônimo Rodrigues? Olha, Jefferson, eu queria até acrescentar aí as duas secretarias de Estado a uma secretaria nacional. Eu tive uma experiência muito rica. Em 2014, eu fui convidado para ser secretário nacional do Desenvolvimento Territorial. Portanto, eu tive uma experiência muito rica de conhecer também muita parte do Brasil. E isso também com a dimensão e a escala que é o orçamento da União. Eu tive essa boa e vasta experiência. Então, quero agregar essa experiência da Secretaria do Rural aqui na Bahia, da Educação, juntamente com essa passagem pelo governo federal de 2014 até 2018. Então isso me ajudou bastante a ter um olhar mais sensível, mais intenso e de conhecimento das diversidades que o Brasil tem, naturalmente que a Bahia tem também um território muito, muito grande. Olha, o conceito que tem colocado a uma parte da imprensa, e é normal, é natural, isso eu aceito, é do desconhecimento. Nós tivemos essa experiência com o Rui Costa em 2014, quando o Wagner trouxe, quando o PT trouxe, e a coligação trouxe o nome de Rui Costa para concorrer em 2014, nesse mesmo período, o governador atual Rui Costa, ele tinha uma performance de presença em pesquisa até menor do que a minha, e causou, naturalmente, muitas interrogações. Só que naquele momento já houve um movimento de aliá-lo ao Jacques Wagner, por exemplo, que vinha de uma gestão muito boa. Então, o Rui, que era naturalmente o desconhecido, eu agora também da mesma forma, eu quero dizer que eu prefiro utilizar outra terminologia. Nós, embora a consequência seja de uma parte de desconhecimento, é porque é o novo. É uma peça nova no tablado. E isso, naturalmente, vai requerer da gente percorrer o estado, acompanhar as agendas que a gente possa fazer com prefeitos, com movimentos sociais, na própria imprensa. Essa é a expectativa minha, Jefferson, que a gente possa superar. Nós estamos no meados do mês de abril, então nós temos aí 5 meses e pouco, 6 meses, para que a gente possa percorrer o estado com a diferença. Embora isso não se traduza ainda nos resultados de pesquisa com conhecimento, eu, diferentemente de um outro candidato, eu conheço a Bahia. E além de conhecer a Bahia, eu tenho ações nos 417 municípios, porque, primeiro, a Secretaria do Rural. Nós tínhamos agendas e ações de agroindústria e de assistência técnica, por exemplo, em todos os municípios da Bahia, na área rural. Não era nem na sede, era também na área rural. Com a vinda minha para a Secretaria de Educação,
todos os 417 municípios têm uma escola estadual, pelo menos uma. E eu, nesses 3 anos e meio, eu tive ação em todas elas. Ou numa ação de formação de professores, na presença, por exemplo, na pandemia, quando nós percorremos o estado para garantir que os estudantes não ficassem sem aquele auxílio do Bolsa Presença, e todos os 800 mil estudantes tiveram com um cartão apoiado na sua segurança alimentar. Então, além do conhecimento que eu tenho nos municípios da Bahia, é claro que posso também, na humildade necessária, dizer que alguns territórios nós conhecemos mais, outros precisamos adentrar, mas essa é a forma que nós teremos, a estratégia que nós teremos de recorrer às pessoas, aos segmentos, às entidades, prefeituras, vereadores, ex-vereadores, ex-prefeitos, para que a gente possa expandir essa minha presença no conhecimento das pessoas no estado da Bahia. O senhor acha que o desgaste dos 16 anos de PT na Bahia é um elemento complicador para a sua campanha? Eu preciso entender o que é desgaste, porque eu sei que 16 anos requer que o governo, o atual, inove. Vou pegar 2 formas de tentar traduzir isso. A primeira, o Rui está com mais de 80% de aceitabilidade. Se brincar, algumas regiões ultrapassa isso. Em outras, chega a 80%, 70% e poucos. Não dá para entender que um desgaste em um governo que fecha um ciclo de 2 anos, juntando os 4 mandatos, 16 anos, isso não supere o desgaste que é colocado como sendo governar 16 anos. Então, o gestor, o governador Rui Costa, traduz uma aceitabilidade, e isso naturalmente dá uma animação àquilo, contrariamente se chama de um cansaço. Então, ele inovou. O que é que houve? 8 anos de Wagner. A chegada de Rui dinamizou a política estadual. Não foi uma tendência, como sempre se faz, do último governo, do último ano de governo. O governo está numa estabilidade, um cansaço. A gente não percebe isso, tá? O governador Rui Costa está correndo, já completa agora mais de 830 viagens aos municípios da Bahia. Ele está fazendo entrega, anúncios, quase que diariamente. Então isso demonstra, para superar naturalmente esse conceito, essa palavra do cansaço, que eu entendo o que está sendo posto. Então essa é uma. A outra é que, na verdade, se for pegar um pouco de uma forma mais ampla, nós entendemos que é um cansaço do Brasil, da forma de se governar de mais de 500 anos. E mesmo assim, uma parte da sociedade não compreende como cansaço. Olha como o governo federal promove um cansaço. Em menos de 4 anos, o governo federal já cria uma situação de rejeição muito mais alta, porque a forma de governar. O governo federal já proporcionou na população brasileira um cansaço, um desgaste, uma rejeição muito alta. Diferentemente, nesse caso da Bahia, que nós pegamos uma situação com o governador Rui Costa em alta, com o ex-presidente, e esperamos que possa ser a próxima esperança nossa, de uma aceitação muito boa. Então, juntando a energia do governo Rui Costa com a expectativa do governo Lula, nós superaremos isso. E naturalmente fica a missão mais forte, Jefferson, que é a gente dar um salto novamente. O que Rui fez para Wagner, eu, como governador, tenho que fazer para Rui. Então é o salto que, infelizmente, no Brasil aconteceu, podemos dizer assim, um salto para trás, um pulo para baixo, que a gente não conseguiu avançar as políticas públicas. Direitos humanos estão sendo a cada dia destruídos. Me apontem uma ação concreta do governo federal na Bahia. Me apontem uma ação concreta, um projeto estruturante. Então isso promove cansaço. Diferente do Rui, que faz entregas, convênios de água, inclusive estradas que não são nem estaduais. Nós tivemos há 15 dias atrás, em Cafarnaum, ele anunciou a ordem de serviço em uma estrada, que é a estrada federal. Aqui no sul da Bahia, ligando Ilhéus a Itabuna, é uma federal, e o governo federal não fez. Então isso é cansaço. No mais, a gente tem que dialogar mais com a sociedade para compreender como a gente pode superar ainda mais essa situação do que o governador Rui Costa e Wagner fizeram pela Bahia. Jerônimo, você foi secretário da Educação ao longo dos últimos quase 3 anos, vamos tratar dessa forma, 2 anos, infelizmente, em meio à pandemia.
os adversários criticam essa área aqui do estado e o governo do Rui Costa elogia, exalta muito a área da educação. Você considera que essa área é um calo ou um trunfo dessa administração para a campanha eleitoral de 2022? Olha, Fernando, eu estou numa vontade imensa de debater educação nessas eleições sem tamanho. Eu quero, primeiro, ao candidato aliado ao Bolsonaro, eu quero entender o que é que Bolsonaro fez com a educação brasileira. Foi destruir. Recursos cortados da universidade, já vai na 5ª edição de um ministro, ou seja, 5 ministros da educação, cada um trazendo vergonha para nós da educação brasileira e baiana. O último fez o que fez aí, com barras de ouro, trocando barras de ouro pela educação. Então, um candidato, ele não tem respaldo para debater educação, infelizmente. É claro, todo mundo pode debater educação, mas pela lógica do gestor nacional, ele não terá condições de debater com a gente ações concretas para a educação brasileira. Cortou bolsas, está fritando aí a situação dos professores com relação a um conteúdo que cerceia a universidade de avançar em conteúdos importantes para a sociedade baiana, brasileira. E o outro, sobre ainda esse mesmo candidato, aliado ao bolsonarismo, infelizmente, me parece que eles não estão lendo os relatórios do próprio governo federal. Foi o MEC, através de um órgão chamado INEP, criado pelo baiano Anísio Teixeira, para poder avaliar a educação brasileira. O INEP fez uma avaliação, como sempre faz, da educação brasileira, e nós da Bahia foi o estado que mais cresceu nos indicadores, 25% em 2019. Foi o estado que mais cresceu nos indicadores. Me parece que eles não estão lendo o próprio relatório do governo federal. Eu quero debater, eu quero abrir o relatório para ver onde é que nós atuamos. Nós atuamos numa situação importante para a gente de reprovação escolar. Nós discutimos, por exemplo, a evasão escolar. Durante a pandemia, nós entramos com 3 ou 4 grandes projetos e programas para atrair os estudantes para dentro da escola, para não perder os estudantes. Então, quem está nessa estrada do governo federal está equivocado. E sobre o outro candidato, pré-candidato, que não quer botar uma carapuça de nenhum candidato nacional, não sei se tem medo ou tem vergonha de assumir uma candidatura de um lado ou de outro, quer pegar carona com o nosso candidato a presidente, que é o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Esse aí eu também quero debater, porque primeiro que ele não conhece o estado da Bahia, está fazendo uma caravana agora aí dizendo que vai conhecer a Bahia. Então não vai ter tempo de conhecer a Bahia. Conhece Salvador. E não sei também se conhece Salvador, porque um governo que não faz creche na educação. Nós temos o ensino médio, que é o chamado 2º grau, que é o estado brasileiro, os estados do Brasil, no caso a Bahia, que assume. Quando se fala do ensino fundamental, que é o 1º grau, aí nós temos uma etapa e a 2ª etapa, que é o fundamental 1 e 2. Pois bem, em Salvador, quem assume a sua grande maioria, ou a quase totalidade da oferta da educação fundamental, que deveria ser do município, quem oferece ao Estado, Fundamental 2. Então é um candidato que não tem, digamos assim, licenciatura para poder falar sobre esse assunto, que deveria ter feito creche, deveria ter assumido o ensino Fundamental 2 e não fez. Infelizmente, algumas escolas da rede municipal, infelizmente, eu não vou querer, Fernando, utilizar no debate das eleições o assunto da educação para desgastar a educação. Nós temos que fazer um debate para ver o que é que a gente tem que propor para melhorar a educação baiana. Então, eu não vou utilizar dados rasteiros, mas é importante a gente dizer que nós temos escolas da rede municipal em Salvador que ainda não abriram, questão é reforma. Infelizmente, não se utilizou a época da pandemia para poder fazer essas reformas. Então, esse debate da educação, para mim, ele é muito gratificante, inclusive, e dizer assim, o time que governa a Bahia, o governador Rui Costa, o Otto, o Jacques Wagner, os partidos aliados da nossa aliança, da nossa pré-candidatura, está tendo a coragem de indicar um professor para ser governador do estado. Então, assim, não tem a população baiana dúvida nenhuma que a gente vai deixar a educação sem continuar sendo feitos esses investimentos que nós começamos em novas escolas, em laboratórios,
em bons equipamentos, em formação de professor, em programas de assistência estudantil, de ciência na escola. Então, pode a Bahia ter certeza que a nossa eleição para o governo do estado garantirá uma intervenção ainda mais e mais. Nós teremos a parceria com o governo federal. Nós estaremos ao lado com a correria dobrada, Jerônimo na Bahia e Lula no Brasil, para a gente poder juntar esforços, juntar recursos para que a gente possa fazer uma educação ainda mais forte. Por mais que nós tenhamos um cenário, uma perspectiva de cenário otimista, como o senhor mantém, nós temos uma terra arrasada do ponto de vista do tecido social por consequências da pandemia. A economia desestruturada, o próprio sistema educacional como um todo passando por um processo de readaptação, e a gente tem um momento delicado do ponto de vista social no Brasil como um todo. Eu não estou tratando especificamente da Bahia. Qual é a perspectiva que o senhor tem, caso eleito, para resolver essa situação, independente, inclusive, do resultado da eleição nacional? Já que o senhor tem a perspectiva que Lula seja eleito, mas não necessariamente isso é um fato consumado. Como é que funcionaria isso na perspectiva de Jerônimo Rodrigues? Fernando, aí está a explicação por que nós nos alinhamos a uma candidatura nacional. Porque o Rui sofre atualmente, e sofreu muito durante os 2 mandatos, porque não teve um governo aliado, um governo que pudesse atuar. Eu estou falando do Rui Costa na Bahia, mas estou falando generalizado dos outros governadores. Nós não tivemos um governo federal aliado dos governos estaduais, e muito menos dos municípios. Os municípios ficaram ao léu, os estados da mesma forma. Não posso nem dizer que não ajudou. Posições do governo federal foram contrárias aos governos estaduais. Na pandemia, por exemplo, agora na Bahia com as chuvas, a gente até hoje não viu qual foi a ação concreta do governo federal, quando no final do ano a gente teve aquelas chuvas que destruiu cidades inteiras praticamente. No meu caso de Dariumeira, vai ter praticamente que transportar uma cidade para um lado do outro. O Vale do Jiquiriçá, o sul da Bahia. Eu não sei onde é que estava um dos candidatos nesse período, que não apareceu, nem sequer para ser solidário ao povo que sofreu com as chuvas. Então, você tem razão. Nós temos, por exemplo, hoje um desafio muito grande, que é o tema da inflação, que diz respeito muito fortemente à política econômica do governo federal. Os preços, por exemplo, dos combustíveis, do litro de gasolina, o preço do botijão de gás, são questões concretas e são diárias, são coisas que assim, você não pode tirar da sua pauta do dia a dia. Quem usa um transporte, ou uma moto, ou um carro, ou até mesmo quem não tem esses meios de transporte, mas usa o transporte coletivo, sabe o que significa a passagem de ônibus. E botijão de gás a gente não pode fugir. Em alguns lugares, algumas pessoas já estão usando fogão a lenha, mas em outros casos não é possível fazer isso. Então, o tema da inflação é um tema que nós temos que nos aliarmos ao debate nacional. Um outro é o tema do desemprego. Nós queremos sim continuar fazendo. Olha, deixa eu dar um exemplo concreto para ver se eu consigo dizer assim, olha, do governo federal a gente não pode abrir mão de uma política conjugada. Então, por isso nós estamos colados com a candidatura nacional. É uma pré-candidatura que toda a Bahia, se não sabe, vai ficar sabendo quem é o pré-candidato do Lula na Bahia. Sou eu, é Jerônimo. Sou eu e Geraldo Júnior. Sou eu, Geraldo Júnior e Otto. São os pré-candidatos a deputado federal estadual dessa coligação. Agora, se a gente imaginar que ainda há uma outra ação, a gente fez o que fez com recurso do governo do estado. Fernando, nós hoje, o governador Rui Costa, ele está chamando as empresas para poder dizer assim, acelerem, adiante a obra. Vou pegar o exemplo da educação. São mais de 100 escolas novas sendo construídas. E nós temos recurso em caixa para dizer assim, adiante a obra, meça a parte construída que a gente vai pagar vocês. Nós estamos com escolas novas, com modernização, com ampliação, com reforma de escolas. Nós passamos de 500 escolas sendo escolas novas ou escolas sendo modernizada ou ampliada. Posso dizer das delegacias de polícia, das companhias de polícia, das UPAs, das policlínicas, de estradas. Nós chegamos ao ponto de, nesse último período aí, posso dizer com confiança que eu estava na secretaria ainda, há um mês e pouco atrás, de as licitações darem desertas, ou seja, não tem empresa para concorrer. No momento de desemprego, de crise econômica, a gente
não está encontrando a quantidade de empresas para poder rodar no ritmo que nós queremos. Então, nós estamos fazendo uma parte nossa, gerando emprego, fazendo com que nos municípios pequenos, você chega no município, onde eu nasci, Aiquara, que vai ser ampliada a escola, construção de quadra coberta, vai fazer um campus society, um auditório, refeitório, que a escola é nova, ela é boa. Você imagina um município com 5, 6 mil habitantes, você ter no mínimo aí uma oportunidade de 40, 50, até 100 empregos durante essa obra. Isso está acontecendo na Bahia inteira. Então você tem razão. Nós estamos aliados a um projeto nacional que não dá para a gente dizer assim, olha, o Rui está fazendo muito com recurso próprio, mas às vezes não vai ter perna de enfrentar alguns temas que não dizem respeito à determinação ou à Constituição do Estado fazer o seu papel. Jerônimo, para a gente encerrar, o senhor estava destacando agora há pouco a sua candidatura ao lado de Jerônimo, de Geraldo Júnior, como candidato a vice, ele que chegou depois, né, ele vindo pelo MDB. Como é que a militância do PT e de outros partidos da base reagiram à vinda do MDB? Olha, nós sabemos, Jefferson, que o PMDB, na história do Brasil, contribuiu para a redemocratização do país. Todos nós sabemos disso. É um país histórico, o PMDB. Na Bahia, nós tivemos também a experiência, em 2006, a eleição do governador Jacques Wagner foi uma eleição já coligada com o PMDB. E tivemos ali 3 ou 4 secretários indicados pelo PMDB. O vice-governador do então governador Jacques Wagner era Edmundo, do PMDB. Nós passamos uma trajetória, na política acontece isso, um partido entra, um partido sai, a gente encosta mais em um, cola mais em outro. Vocês acompanharam aí a relação, por exemplo, com o PP, nesse momento de um grande tempo de coligação, fez uma opção de um projeto nacional, mas nós continuamos com os que ali estavam, o PCdoB, o PSD, o Avante, o Patriotas. Então, o MDB chegando agora, então, em relação ao partido, a postura nossa é essa. Nós estamos, no ato que eu fui, recebeu a indicação do nome de Geraldinho para compor a nossa chapa, eu recebi um documento do MDB que orienta quais são o programa de governo que eles entendem na parte de educação, na parte de saúde. Nós vamos sentar para a gente ver o que é que nos une ali. O que está posto nesse momento é o programa de governo que eles entendem que a Bahia tem que ter, e nós estamos discutindo. Em relação ao nome de Geraldo, Geraldo chegou com um gás muito bom, uma experiência, e faz uma casadinha muito boa. Eu tenho uma relação muito forte com o interior do estado, e ele tem um conhecimento muito forte em Salvador, metropolitana. Então, nós juntamos essas duas inteligências, digamos assim, essas duas forças. Ele vem ainda com um conjunto de vereadores, lideranças municipais de Salvador e do metropolitano, e eu tenho certeza que a energia dele, a experiência que ele teve, mesmo sendo do grupo do governo municipal, ele conseguiu manter uma autonomia na Câmara de Vereadores. Então, o que é importante a gente entender isso. Depois, ele fez ainda uma grande articulação, que a Câmara de Vereadores, ela deu uma visibilidade nas relações com o setor produtivo, com o setor cultural, com as comunidades. Ele dialoga, e todo mundo que acompanha a Câmara sabe, ele dialoga bem na Câmara de Vereadores com a oposição, com a situação. Então, Geraldo traz essa experiência positiva, uma energia jovem, e com isso a gente já está correndo a Bahia. Nós já começamos na semana passada no programa de governo participativo. Então nós fomos no território de Irecê, andamos bem, reunião com prefeitos, com vereadores, com movimentos sociais, com a educação. Tivemos ainda no domingo, no dia seguinte, o programa de governo na Chapada Diamantina, em Ceabra, novamente, um conjunto de prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, movimentos. Então nós estamos agora, e nesse final de semana nós estaremos nós paramos essa por conta da Semana Santa, mas na próxima final de semana nós estaremos em Valença, terra do Fernando, terra bonita, o Baixo Sul, e nós faremos também em Serrinha, no Cisal. Então, Baixo Sul e Cisal, e a gente vai fazer as 27 plenárias, mas não é para conhecer a Bahia. Nós vamos ouvir a Bahia, que nós já fizemos muito. Então, apresentar, olha, o que nós fizemos, tem erros e tem acertos. A gente não está com salto alto, não. Fizemos muita coisa pela Bahia. Mas fica faltando porque o déficit do passado, a Bahia do atraso, não se conserta em 16 anos.
e o que um governo federal está fazendo, a gente também quer juntar essas forças. Então, estamos apelando para que essa mobilização aconteça. Eu estou com a energia muito forte, sabe, Jefferson? Muito boa. Houve uma oxigenação, o Wagner, o Otto, os partidos políticos estão todos muito bem animados para a gente poder botar gás, não só na pré-campanha nem na campanha, mas fazer um governo que possa realmente dar continuidade, melhorando cada vez mais o que a gente fez pela Bahia. Jerônimo Rodrigues, que é o pré-candidato ao governo da Bahia pelo PT, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia, boa sorte nessa empreitada e até uma próxima. Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado, Fernando, Paulo, a todos os ouvintes do Isso é Bahia. Abraçar aqui a direção da rádio. Hoje pela manhã cedo a gente pode ficar bem à vontade, porque a tarde me propiciou um exercício físico muito bacana. Subimos aqui alguns andares, isso foi muito bom, não tem problema, porque a gente está fazendo isso. Como ontem eu fui a uma missa e acompanhei as atividades de algumas agendas de parlamentares, eu acabei não andando, mas hoje o exercício foi bom. A gente oferece atividade física aqui também. Então, eu vou ter que voltar mais aqui para rever vocês, falar com os ouvintes do Isso é Bahia e, naturalmente, agradecer a direção. Quero dizer, a gente vai fazer uma pré-campanha, Jefferson, Fernando e Paulo, uma campanha unida na esperança no Brasil, unida aqui que a gente possa fazer o que a Bahia tem. Nós agora já começamos a abrir um pouco mais a mão das máscaras, em alguns lugares tem que ter o cuidado, que a gente não se livrou dela ainda, mas já essa Semana Santa, muita gente já viajou, já começou a retomar o encontro com as famílias, devagarzinho a gente vai retomando. São João já está acenado, que se Deus quiser a gente vai ter já os festejos, que é uma festa tipicamente do interior. A gente já vê ali uma vaquejada ou outra acontecendo também no nosso estado, jogo de futebol, mas também trabalho. A gente precisa dinamizar para que as pessoas possam ter oportunidade de trabalho e de emprego. Nós vamos correr junto. Parabéns aí a vocês e boa semana. Boa semana para todos nós. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. Pré-candidato Jerônimo Rodrigues ao governo do estado, ele pelo PT. Um abraço. Agora são 7h52 na Tarde FM.